Então, vamos fazer a correção dos exercícios, né? Na página 38, 39 e 40, foram os exercícios que eu deixei da nossa introdução de triângulos. Exercício número 1, na página 38, eu vou pedir vocês para acompanhar pela apostila, por causa desse tanto de figura. A gente vai fazer ele só oralmente. Pergunta assim, ó. Observe os triângulos numerados de 1 a 8. Indique os pares de triângulos congruentes e os respectivos casos de congruência. Nós não vimos aqueles 4 casos de congruência? Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, lado, ângulo e ângulo oposto, né? Os 4 casos. Então, a gente vai observar. Aí, o que vocês vão fazer? Pega cada caso. Por exemplo, o caso lado, lado, lado. Então, vamos olhar lá. Lado, lado, lado é ter os 3 lados idênticos. Aí, vocês procuram aí. Tem algum par de triângulos aí, onde ele apresenta os 3 lados idênticos? Tem, né? Vocês vão encontrar aí o triângulo 1 e o triângulo 7. 2, 2 e 3, 2, 2 e 3. Só tem esse par aí com esse caso. Então, né, vocês vão colocar lá 1 e 7, lado, lado, lado. Então, vocês podem estar colocando lá assim, questão 1. 1 e 7. É o caso L, L, L. Aí, vocês podem até escrever dentro do parênteses aí, para reforçar lado, lado, lado. Aí, o que mais? Qual o caso mais que tem aí? Eu quero que vocês olhem para mim o triângulo 4 e o triângulo 5. Olha o que está acontecendo. Tem um ângulo de 40 e 80 e o lado 3, né? No lado está formando esses ângulos. E lá no 5 também tem um ângulo de 40 e 80 e o lado 3 na formação desses ângulos. Então, o 4 e o 5 está acontecendo a mesma coisa. E nós temos um ângulo, o lado e um outro ângulo. Então, o par 4 e 5 vai ser o caso ângulo, lado, ângulo. A sigla ALA. Aí vocês podem escrever aí dentro do parênteses. Ângulo, lado, ângulo. Agora, se vocês forem analisar os outros, o caso lado, ângulo, lado. A gente tem de ter 2 lados iguais e um ângulo formado entre eles. Esse caso não apareceu aí. E o caso do ângulo oposto também não vai aparecer aí, tá? Então, portanto, nós só temos esses 2 pares e esses 2 casos somente. Então, vamos passar agora ao exercício número 2. A questão número 2, eu vou fazer a correção também observando a figura. Repara que na questão número 2, eu vou até mostrar aqui no vídeo para vocês, nós temos um ângulo verde e um ângulo verde, nós temos um ângulo rosa e um ângulo rosa. E o detalhe, esse lado aqui, ó, esse lado BD, ele faz parte tanto do triângulo de cima quanto do triângulo de baixo. Então, ele é um lado comum. Se ele é um lado comum, é o mesmo lado pertencente a 2 triângulos, tem o mesmo valor. E aí, ele pergunta assim, ó, um detalhe, os ângulos também, quando eles vêm coloridinhos, às vezes eles podem vir marcados com os tracinhos. No dia que eu expliquei a matéria para vocês, eu coloquei 1 tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, 4 tracinhos. Mas nos desenhos, eles podem vir marcados com cores, né? Então, o ângulo verde, se o outro também é verde, significa que eles são iguais. Se o ângulo é rosa, o outro também é rosa, significa que eles são iguais. É a mesma coisa dos tracinhos, tá? Aí ele diz assim, ó. Observa os triângulos ABD e CDB da figura. Os ângulos indicados com a mesma cor são congruentes. Olha a palavra congruente. O que significa congruente? Ter a mesma medida, ser igual, né? Esses triângulos são congruentes? Justifique sua resposta. Olha aqui. Ele tem, aqui no caso aqui, ó, os 2 ângulos de cima e um lado. E aqui os 2 ângulos de baixo e o mesmo lado. Então, eles têm 2 ângulos comuns e um lado comum. Então, eles são congruentes sim, né? Aí ele pede ainda para justificar a sua resposta, né? Então, isso que eu acabei de falar. Eles têm 2 ângulos que são iguais. Ô, gente, se 2 ângulos são iguais, o terceiro também vai ser igual. Porque os 3 ângulos de um triângulo tem que somar 180, né? Então, se 2 já são iguais, o terceiro é o que falta para inteirar 180, tanto em um triângulo quanto no outro, que vai ser igual. E eles têm um lado aí comum.
Então, isso que eu tô falando aí já é uma justificativa e a gente ainda pode falar o caso, né? Esse caso que tá na questão 2 aqui, ó, questão 2, é o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Lembra que essa bolinha aqui, ó, ângulo oposto, ó, tá? É o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Eles têm um lado em comum. Esse lado aqui, BD, ó, ele é o mesmo pro triângulo de cima e pro triângulo de baixo, então é o mesmo lado. Eles têm um ângulo comum, né? O ângulo rosinha aqui, ó, ele é comum, e o ângulo oposto. Ângulo oposto é aquele que vem de frente para o lado. Esse ângulo verde aqui, ó, ele está de frente para o lado BD. Oposto, a gente está bem de frente. E esse ângulo verde no triângulo de baixo, ele também está de frente para o lado BD. Então, ele é o ângulo oposto. Então, a resposta é sim. Então, a gente pode citar o caso. Eu estou pondo só a sigla, mas é bom vocês abrirem um parênteses no caderno, faça essas atividades no caderno, o espaço aí é muito pouco para ficar explicadinho. Ou então esse exercício aí, ele até cabe na apostila, tem muita linha aí para escrever. Mas coloca dentro do parênteses para reforçar lado, ângulo e ângulo oposto. É o caso de semelhança, ok? Vamos então ao exercício 3. Na questão número 3, nós temos esse triângulo desenhado aí. E ele fala assim lá no enunciado, ó, na figura a seguir, F é o ponto médio de EG. Ele grifou em negrita esse ponto médio e tem uma explicação aí do lado. Ó, o segmento EG é esse todo. F é o ponto médio. É bom que vocês já vão acostumando e aprendendo os termos. Ponto médio é um ponto que parte o segmento ao meio, no meio certinho. Então, se um exemplo, se daqui até aqui medir 10, daqui até aqui também vai medir 10. Ele parte ao meio. Então, isso é que quer dizer ponto médio. Aí, na letra A, ele pergunta assim, ó, o que podemos observar ao comparar as medidas dos segmentos EF e FG? Então, eu acabei de falar, né? Se o F é ponto médio, as medidas aqui são o quê? Né? São iguais. Então, vocês vão responder na letra A. As medidas são iguais. Quando chega na letra B, ele pergunta assim, ó, os triângulos EFI e FGH são semelhantes, né? Então, vamos analisar. Esse lado aqui é igual a esse. Então, eles já têm um lado em comum. Esse quadrinho aqui, ó, representa um ângulo de 90 graus. Quer dizer que ele é um triângulo retângulo. Mas ele também tem um ângulo de 90 graus do lado de cá. Então, já tem um ângulo que é igual, já tem um lado que é igual. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse ângulo que no desenho de vocês está marcadinho de amarelo, esse ângulo aqui que eu estou marcando aqui agora, eles são ângulos opostos. E quando os ângulos são opostos, eles são iguais. Então, olha o que está acontecendo. Esse ângulo e esse ângulo é igual a esse ângulo e o lado, né? Qual caso que é esse? Que tem dois ângulos iguais e o lado que está formando esses dois ângulos. Esse lado aqui, ó, ele está na formação de dois ângulos. É o caso, né? L, né? A, L, A. Ala. Ângulo, lado e ângulo. Não é isso? Ele tem um ângulo, o lado que está formando e o outro ângulo. O mesmo está acontecendo aqui. Então, a resposta vai ser sim para a letra B. E o caso de semelhança é o caso ala, tá? Então, a gente vai acostumando com cada caso, ok? Na questão número 4, nós temos essa figura aí desenhada. E o exercício cita lá no enunciado assim, ó. Na figura, M é o ponto médio de BD. Nós acabamos de falar de ponto médio no exercício anterior. É aquele ponto que parte o segmento ao meio certinho. Então, BD é esse pedaço todo. Então, se M é o ponto médio, ele partiu o pedaço no meio. Então, significa que a medida de BM é a mesma medida de MD. Eu já vou adiantar uma coisa para vocês aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, ó, eles são ângulos iguais, porque eles são opostos. A gente fala, inclusive, opostos pelo vértice, tá? Esse aqui é o oposto desse aqui. O vértice está aqui. Toda vez que acontecer dos ângulos serem opostos pelo vértice,
eles são iguais. Então, nós já temos um lado igual, um ângulo igual. Vamos ver se acontece mais coisa aí. Ele disse também AB e CD. Isso aqui, pessoal, ó, AB e CD. E esse símbolozinho aqui, ó, essas duas barrinhas, né, nas diagonais, elas dizem que os lados são paralelos, tá? Então, o lado AB, esse lado AB, é paralelo do lado CD. Paralelo é quando as retas não se encontram, não tem ponto comum. Ele pode ser paralelo assim, paralelo na diagonal, tá? Mas não tem ponto de encontro, uma reta não se cruza na outra. Isso quer dizer ser paralelo. Mas isso é importante nos exercícios. Aí ele perguntou na letra A, observando a figura, qual a relação entre as medidas dos ângulos ABM e CDM? Ó, ABM, o ângulo ABM é esse ângulo aqui, ó, tá? Que eu vou deixar com um tracinho aqui. E qual que é o outro ângulo que ele falou? CDM. CDM é esse ângulo aqui, ó. Então, o que que acontece aqui, ó, né? Se eu, por exemplo, aqui, ó, se eu for fazer uma simetria, né, que nós já aprendemos as simetrias, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, e virar ele assim, ó, de cabeça para baixo, virar, esse ângulo aqui vai coincidir exatamente com esse, né? Eu vou colocar ele exatamente em cima. Eu vou virar isso aqui, ó. Eu vou pegar esse triângulo, vou fazer isso com ele, aí essa ponta que é A, ela vai virar para baixo. Esse ângulo que assim, na hora que eu virar, ele vai vir para a direita e esse para a esquerda. E ele vai coincidir exatamente em cima desse. Então, significa que esse ângulo é igual a esse ângulo vai ser igual a esse, eles vão ficar exatamente em cima. Por isso que eu vou até colocar um tracinho aqui, ó. Então, ele perguntou sobre os ângulos ABM e o ângulo CDM. Então, são iguais, né? Então, eu vou colocar lá assim, ó. ABM, esse chapéuzinho em cima do B, significa que o ângulo está formado em B. Olha lá o ângulo lá, ele está no B. ABM e olha aqui, ó, CDM. O ângulo está formado em D. Então, o chapeuzinho vai estar em D. Então, CDM são iguais. Aqui, ó. Aqui é a letra C do verso. Vou deixar ela para cima. São iguais. E ele fez uma outra pergunta. E entre as medidas dos ângulos AMB, chapeuzinho em cima do M. Então, o ângulo está no M. Aqui, ó. AMB. É esse ângulo que eu colori de vermelho aqui. E o outro ângulo que ele perguntou, CMD. O chapeuzinho está no M. Então, o ângulo está no M. Então, aqui, ó, CMD. É esse ângulo que eu já desenhei. Eu já falei com vocês que eles são opostos pelo vértice. E toda vez que os ângulos são opostos, eles são o quê? Eles são iguais. Então, vocês vão complementar essa letra A. Eu já falei sobre esses dois e vocês vão colocar agora para mim lá, tá? Esse ângulo aqui que ele citou lá, viu? ABM. E qual que é o outro aqui? ICMD, tá? O ângulo tá lá no M. Eles são iguais. Então, a letra A já está toda respondida. Como ele quando chega na letra B, ele fala assim, ó. Como o M é o ponto médio de BD, ele já citou lá, partiu o BD no meio, ponto médio parte no meio. O que podemos afirmar ao comparar as medidas dos segmentos BM e DM? BM é daqui até aqui. DM é daqui até aqui. O que é que essa medida é dessa aqui, ó? Já que isso aqui é ponto médio, o que é que as medidas são? Se o ponto médio parte no meio, as medidas dos dois lados, então, são o quê? Elas são iguais, tá? Então, isso aí é o que vocês vão responder lá. Então, vocês vão colocar BM e DM são iguais. As medidas são iguais. Vamos ver o que fala a letra C? A letra C fala assim, ó. Com base nas respostas anteriores, complete a lacuna. A lacuna está escrita assim. Isso aqui é o símbolo de triângulo, tá? Triângulo ABM. O que é que eu expliquei na matéria que significa esses três tracinhos? Essa igualdade tripla? Congruente, né? Que é igualzinho. É congruente ao triângulo. Então, aqui, ó. O triângulo ABM é esse aqui.
Ele é congruente a qual triângulo? A esse aqui, ó. Que triângulo que é esse aqui? O triângulo CDN. Aí você vai só completar aqui, ó. Triângulo CDN. Tá bom? Então, se eu fizer a rotação aqui, colocar um em cima do outro, ele vai encaixar certinho os ângulos, os lados e tudo. Então, ele é congruente. Vamos ver agora o exercício 5. Pessoal, no exercício número 5, olha que nessa lista de exercícios que vocês estão fazendo aí, tá cheio de conceitos, né, que nem apareceram na explicação da matéria. Por exemplo, ponto médio, bissetriz, que vai falar nesse exercício agora. Apesar de que vocês já sabem o que é uma bissetriz, mas a gente sempre tem que estar reforçando. Olha só, foi dado esse triângulo aí, vocês vão acompanhando pela apostila, que tá mais bonitinho, mais desenhadinho. E ele falou assim, ó, explique por que os triângulos PSR, olha só, o triângulo PSR é esse aqui, que eu vou chamar de triângulo número 1, do lado esquerdo. E o outro triângulo é PSQ. O triângulo PSQ é esse aqui do lado direito, que eu vou chamar de triângulo número 2. Ele pediu para explicar por que esses dois triângulos são congruentes. Então, nós temos de achar qual daqueles 4 casos que vai acontecer que ele é congruente. E depois ele falou assim, ó, sabendo que PS é uma bissetriz e também uma altura do triângulo PQR. O triângulo PQR é o triângulo grandão, antes de ser dividido em 2. Pessoal, às vezes vocês até sabem. O que é bissetriz? Bissetriz é uma reta que parte o ângulo no meio certinho. Então aqui, ó, quando essa linha PS aqui desceu, ela vai partir esse ângulo P em 2 iguaizinhos, tá? Esse aqui vai ser igualzinho a esse. Então, tipo assim, ó, se esse medir 30 graus, esse também vai medir 30 graus. Bissetriz, ela parte o ângulo ao meio. E uma outra informação importante. Ela falou que esse segmento PS, ele é tanto bissetriz quanto altura. A altura, o que a altura faz? Não existe altura inclinada. A altura é sempre vertical, retinha, sempre vertical. Se ela é sempre retinha, ela está formando 90 graus aqui, ó. Porque não existe altura inclinada. Então, ela forma 90 graus do lado de cá também, ó. Ó, horizontal e vertical formam 90 graus. Então, analisa comigo uma coisa. Esse ângulo aqui é igual a esse. Esse ângulo aqui é igual a esse. E esse lado aqui, PS, ele é o mesmo lado para o triângulo 1 e para o triângulo 2. Então, ele é um lado que é igual, tá? Então, ó, não sabemos nada sobre esse lado. Não sabemos nada sobre esse lado, mas esse aqui eu tenho certeza que é igual. Então, o que está acontecendo? Ele tem 2 ângulos e um lado formando esses 2 ângulos igual, tanto aqui quanto aqui. Aqui também ele tem 2 ângulos e o lado que está formando esses 2 ângulos igual. Então, tem o caso de semelhança. Quem lembra qual é o caso de semelhança aí? Nesse retângulo que está aí na página 39, dá para explicar. Isso tudo que eu estou falando aqui, a explicação, vocês podem estar pausando o vídeo, voltando e passando em palavras aí, tá? Então, é o caso o quê? Ele é o caso ala, né? Vocês vão escrever dentro do parênteses, ângulo, lado, ângulo. Ele tem 2 ângulos, esse e esse é igual a esse e esse. E o lado que está formado os 2 ângulos é o mesmo tanto para um triângulo quanto o outro. Então, isso explica pelo caso ala, tá? Ângulo, lado, ângulo. Então, né, tá explicando o motivo que eles são congruentes aí. Pessoal, na questão número 6, né, tem a letra A e a letra B. Vamos começar com a letra A aqui. Só que ele falou lá no título uma coisa importante. A gente tem de ler o enunciado. Os triângulos indicados nas figuras são congruentes. Foi falado isso. O que é ser congruente? É ser igual. Ser igual é tudo da mesma medida. Então, ele já falou que eles são congruentes. Aí, ele quer que a gente determine os valores do ângulo A e do ângulo B que está aqui, né? Em cada um deles. Pessoal, olha só para vocês verem. Se eles são congruentes, e aqui ainda está mostrando aqui, ó, o lado AB está com um risquinho.
o lado AD também está com um risquinho. Então, significa que esse lado é igualzinho a esse. Ô, gente, se ele é congruente, ele é tudo igual, né? Os lados são iguais, os ângulos são iguais. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu soltasse esse triângulo aqui, ó, esse triângulo que eu estou mostrando aqui, ó. Se eu pegasse ele e virasse para baixo e encaixasse em cima desse triângulo ABC aqui, o que que ia acontecer? Esse lado aqui, como está um tracinho, eu teria de ficar em cima desse lado. Então, na hora que eu descesse, esse ponto D ia vir para cá, para o lugar do D. Esse ângulo A ia ficar em cima do ângulo de 40 graus. Então, com isso, nós já sabemos, já podemos colocar aqui que o ângulo A é igual a 40 graus. O ângulo A é igual a 40 graus. Esse lado AD, ele ia ficar em cima do lado AB. Olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou virar o triângulo assim. Na hora que eu virar o triângulo assim, esse ângulo B vai ficar em cima do triângulo de 30 graus. Então, significa que B tem a medida de quê? B tem a medida de 30 graus. Então, prontinho, tá? Já que eles são congruentes, então isso já facilita pra gente. Vamos ver a letra B. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção na situação aqui da letra B. Já foi falado que eles são congruentes. Então, esse ângulo, esses dois ângulos aqui vai ser igual a dois ângulos aqui. O terceiro ângulo também, os lados, congruente, até tudo igual. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Quando a gente tem um triângulo, em qualquer triângulo, ele pode ser grande, pequeno, equilátero, isósceles, escaleno, retângulo, qualquer tipo. Os três ângulos de qualquer triângulo somados têm que dar sempre 180 graus. Então, presta atenção comigo que aqui eu vou precisar de olhar o terceiro ângulo. 70 com 45 vai dar o quê? Vai dar 115. De 115 para chegar em 180, tá faltando o quê? Tá faltando 65 graus. Então, esse terceiro ângulo aqui, ó, eu consigo descobrir que ele é 65 graus. Por que eu estou descobrindo esse ângulo? Deixa eu falar para vocês. Porque esse lado aqui, que tem um tracinho, é igual a esse lado que tem um tracinho. Mas o negócio é o seguinte, já que os triângulos são iguais, eu posso pegar esse triângulo e colocar em cima daquele, igual eu fiz aqui, ó, para olhar qual ângulo que fica igual com quem. Mas presta atenção comigo. Para esse lado aqui ficar em cima desse, eu vou ter de pegar o triângulo e virar de cabeça para cima. Vão entendendo isso? Se eu pegar esse triângulo aqui e virar ele de cabeça para cima, esse ângulo B aqui, ele vai ficar em cima dos 65 graus. Porque esse lado AD tem que ficar em cima desse lado AB, ó. Aí eu vou pegar esse triângulo aqui e vou fazer isso com ele, ó. Vou virar ele para cima, aí esse lado vai ficar em cima desse, só que o que vai acontecer? Esse ângulo B aqui, ó, ele vai ficar em cima, porque na hora que eu virar ele para cima, vai ficar em cima dos 65 graus. Então, com isso, eu já descobri o valor de B. Então, eu já sei que B vai ser igual a 65 graus. Por isso que eu precisei de completar o triângulo. Aqui eu não precisei de completar, ó, de achar o terceiro, porque ele encaixou certinho. Mas aqui não. Na hora que eu for virar ele para cima, esse aqui vai ficar em cima do outro, tá? E o que vai acontecer, né? Então, olhem só para vocês verem uma coisa. Esse ângulo aqui com esse aqui, ó, eles são opostos pelo vértice. Lembra que eu expliquei nos exercícios aí atrás? Se eles são opostos pelo vértice, eles são iguaizinhos. Então, significa que esse aqui é 45 graus. Então, qual a medida que sobrou para o A? Porque na hora que eu pegar esse triângulo aqui e fizer isso com ele, ó, virar, né? Esse A vai vir aqui para a esquerda, ele vai ficar em cima dos 70 graus. E um detalhe, se aqui eu já descobri que o B vale 65 e que esse aqui é 45, eu já tenho o quê? Eu já tenho 110 graus. O terceiro tem de formar 180, porque é triângulo. De 110 para chegar em 180, está faltando quantos graus? 70 graus. E na hora que eu pegar esse triângulo aqui, ó, rodar ele para cima, esse ângulo A vai ficar exatamente em cima dos 70 graus. Então, significa que o ângulo A, ele mede o quê? 70 graus. Então, esses conceitos aí, há um outro conceito importante aí no exercício de triângulo, pessoal. Em qualquer triângulo,
a soma dos três ângulos sempre vai dar 180. Então, isso também facilita, né? Então, essa lista aí está trazendo tanto de conceito importante para a gente rever. Agora, só está faltando o exercício 7. Nesse exercício aqui, número 7, aqui é o exercício número 7. Aqui é a letra A. Aqui agora a gente vai trabalhar com uma equação. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Na apostila de vocês aí, esse ângulozinho de cima é laranjado e esse ângulozinho de baixo é laranjado também. Então, se é a mesma cor, eles são iguais. Esse ângulo aqui na apostila de vocês está cinza escuro aí e esse aqui também está cinza. Mas eu já sabia que eles são iguais, porque eles são opostos pelo vértice. Olha aqui, ó. Né? Nós temos o vértice C, eles são opostos pelo vértice. Isso já garante que eles são iguais. Então, esse terceiro ângulo, que é o A, vai ser igual a esse terceiro ângulo, que é o E, porque os três somados têm de dar 180, e eles são todos iguais. E o exercício falou lá no enunciado que o triângulo ABC, tá? O triângulo ABC era congruente do triângulo DCE. Tem os três tracinhos lá, então ele é tudo igual. Então, vê se vocês percebam comigo aqui, ó. Se eu for rodar esse triângulo aqui, fazer a rotação dele, vamos ver quem vai encaixar em cima de quem? Olha só o que vai acontecer. Já que esse ângulo aqui é igual a esse, ele tem de ficar em cima dele. E já que esse ângulo aqui é igual a esse, ele tem de ficar em cima dele. Então, presta atenção. Na hora que eu for girar esse triângulo, eu vou fazer isso com ele, ó. Olha só pra você ver. Esse lado 65 aqui vai ficar em cima do lado 3n mais 5. Então, significa que isso aqui é igual a isso. Então, eu vou montar uma equação. Eu vou falar que 3n mais 5 é igual a 65, porque esse lado aqui vai ficar em cima desse. Olha só pra você ver. Eu vou ter de pegar esse triângulo aqui e virar ele de cabeça para baixo. Para esse ângulo B ficar em cima do ângulo B. E esse ângulo aqui, ó, tem de ficar em cima desse. Então, eu vou ter de virar de cabeça para baixo e fazer isso com ele, ó. Então, esse lado 65 vai ficar em cima desse. E esse lado, que é 2m menos 6, vai ficar em cima do 52, ó. Porque eu vou fazer isso com ele, ó. Aí, esse lado que tá para baixo, ele vai virar para cima. Então, eu já vou montar a minha segunda equação também, ó. 2m menos 6, que eu vou colocar aqui, ó. 2m menos 6, vai ficar igual a 52. É igual a 52. Agora, resolver a equação mesmo, tá? Esse mais 5 vai passar para cá, menos 5. Então, 3n vai ser igual a 65 menos 5. 65 menos 5, 60, né? Então, nós vamos ter que 3n é igual a 60. Isolando n, olha lá, ó. N é igual a 60 dividido por 3, não é isso? Quando o número está multiplicando, ele passa para cá dividindo. E 60 dividido por 3, quanto que é? É 20, né? Então, n é igual a 60 dividido por 3. Aí, eu vou colocar aqui nesse cantinho, ó. N vai ser igual a 20. Então, já achei o valor de n. Agora, nós vamos resolver essa equação aqui e achar o valor de m, não é isso? Então, aqui, ó, esse menos 6, eu vou resolver essa equação aqui em cima, ó. Esse menos 6, ele vai passar para cá o quê? Mais 6. Então, nós vamos ter assim, ó, 2m vai ser igual a 52 mais 6. Mudou de lado, muda de sinal. 52 mais 6, quanto que dá? 58. Então, nós vamos ter que 2m é igual a 58. Isolando m, m vai ser igual a 58 dividido por 2. O 2 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. E 58 dividido por 2 dá divisão exata, né? Uma continha fácil, vocês mesmos podem fazer aí, que a gente vai encontrar esse valor aqui, ó, 29. Então, pronto. M vale 29 e o N vale 20. Tá? Então, a gente vai ter de observar muito isso. Essa questão de como que eu vou virar o triângulo, que lado que vai ficar em cima de qual, tá? Então, vocês têm de ter esse cuidado muito grande aí. Agora, nós vamos resolver a letra B, para encerrar a nossa lista. Aí, pessoal, para finalizar,
vão interpretar comigo isso aqui, porque não é nada difícil, nada complicado. É só a gente prestando atenção. Ó, o triângulo aqui também, eles são congruentes. Se eles são congruentes, é tudo igual. Todos os ângulos são iguais, todos os lados são iguais. A gente só tem que saber qual lado que fica em cima de qual que é igual a qual. Na apostila de vocês, esse ângulo que eu marquei de vermelho aqui, é o ângulo laranja que está na apostila de vocês. Aqui é laranja, aqui também é laranja, então significa que eles são iguais. Esse aqui é cinza escuro, esse aqui também é cinza escuro, então significa que eles são iguais. Quando eu for fazer a rotação aí, tem de encaixar cinza em cima de cinza, laranja em cima de laranja. Aí eu vou observar qual lado vai ficar em cima de qual. Aí vê se vocês concordam comigo aqui, ó. Quando eu for encaixar esse triângulo aqui em cima desse, o que vai acontecer? Esse ângulo A tem de ficar em cima do ângulo D. Então eu vou ter de virar o triângulo assim, ó. Aí esse triângulo aqui vai vir para cima desse. Esse C ele vai descer para ficar em cima de B. Então eu já pergunto para vocês, eu vou ter de rodar esse triângulo que está de cabeça para cima, esse aqui, ele vai virar de cabeça para baixo. Então olha como que não fica complicado. Na hora que ele virar de cabeça para baixo, para colocar em cima desse, esse lado aqui vai encaixar em cima desse. Concordam comigo? Aqui, ó. Eu vou pegar esse triângulo e vou virar ele de cabeça para baixo. Aí esse lado que estava embaixo, ele vai subir, ele vai ficar em cima desse. Então significa que o 6m mais 6 vai ser igual ao 54, vai ficar em cima do 54. É uma equação, eu já vou até achar o valor de m aqui, ó. Mais 6 passa para cá o quê? Menos 6, né? Então 6m é igual a 54 menos 6. 54 menos 6 dá o quê? 48, né? Então, nós vamos ter que 6m é igual a 48. Isolando m, ó lá, vou fazer aqui, ó. M é igual a 48 dividido por 6. E 48 dividido por 6 dá divisão exata, dá 8. Então, já achei o valor de m, que é 8. E aí, eu pergunto para vocês, vão achar o n agora? Na hora que esse triângulo aqui girar, né? Essa parte aqui vai virar de cabeça para baixo, vai vir para cá. E essa parte que tá aqui, na hora que girar, ela vai ficar aqui, ó. Ela vai ficar em cima do 4m. Esse pedaço aqui, ele vai ficar em cima dele mesmo. Olha só, gente, eu vou girar esse triângulo aqui, ó. Esse pedaço vai ficar em cima desse. Então, significa que 4m é igual a 36. Aí, na hora que eu for isolar o m vai ser igual a 36 dividido por 4. Que está multiplicando, passa para cá dividindo. E 36 dividido por 4, 9, né? N vai ser igual a 9. Então, uns exercícios bem complexos aí, né, pessoal? Às vezes vocês tiveram dúvida, mas agora eu esclareci, fiz direitinho cada um, né? Então, vai voltando o vídeo, pausando, rever, entenda realmente, que aí tudo vai se tornando mais fácil, tá?